Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz de estar aqui esta manhã, diga amém. Olha, tem que ser animado, irmão. Tem gente que parece que ainda está dormindo. Vamos levantar aí, animar. O Espírito de Deus está presente neste lugar. E aonde Deus está, alguma coisa acontece. A presença de Deus, ela é suficiente na nossa vida. Vamos ouvir uma palavra da parte de Deus com o adolescente Samuel Nascimento. A paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Gostaria de compartilhar com meus amados irmãos uma palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gostaria de falar nesta manhã sobre as três verdades que libertam. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós temos um evangelho diferenciado. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus, Jesus aparece como o leão da tribo de Judá. Em Marcos, como o bezerro, aquele que veio dar a sua vida. Em Lucas, ele aparece como um homem perfeito, pois Lucas foi escrito para os gregos. Mas João, ele escreve Jesus como águia para a igreja. E o Evangelho de João, ele tem uma diferença, porque Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos. Eles são parecidos. Mas João não. João mostra mais a divindade de Jesus. Encontramos no capítulo de número 20, versículo 31, que o Evangelho de João fora escrito para que nós venhamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós chegamos no versículo 32 do capítulo 8 de João, Jesus ele afirma algo maravilhoso. Ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala isso, como nós lemos no versículo 31, para os judeus que criam nele. Logo, primeiro, para nós sermos libertos, para nós conhecermos a verdade, precisamos acreditar em Jesus. Se nós não acreditarmos no poder de Jesus, se nós não acreditarmos na palavra de Jesus, jamais seremos libertos, ou jamais chegaremos ao conhecimento desta libertação. Segundo, a Bíblia fala: se vós permanecerdes na minha palavra, versículo 31. Logo, a segunda característica para nós sermos libertos é permanecer na palavra de Deus. A primeira é crer em Jesus. A segunda é permanecer na palavra de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. A Bíblia fala em João capítulo 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 22 fala: aquele que me ama e guarda as minhas palavras, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Quando nós permanecemos na palavra de Deus, primeiro, nós provamos o amor por Jesus Cristo. Segundo, Jesus se manifesta na nossa vida. Muitas pessoas não têm a manifestação de Jesus na sua vida porque não permanecem na palavra. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 22: sedes praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Devemos sim ler as Escrituras, mas acima de tudo, guardar e praticar a palavra. A Bíblia fala em Josué, capítulo 1, versículo 8, que precisamos meditar de dia e de noite nesta lei. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Essa mesma fé que move montanhas, a mesma fé que nos faz nascer de novo, a mesma fé que nos faz tomar posse da nossa cura. Logo, quando permanecemos na palavra, nós somos curados por Jesus. Quando permanecemos na palavra, nós somos libertos por Jesus. Quando permanecemos na palavra, o sobrenatural de Deus está sobre a nossa vida. Primeiro, os judeus que criam. Segundo, Jesus falou para aqueles que permanecessem na palavra.
falou para os seus discípulos de Cristo. A primeira característica de um discípulo de Cristo é renunciar a si mesmo. Jesus falou bem assim: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O discípulo de Cristo, ele nega suas próprias vontades, ele nega o seu desejo para estar no centro da vontade de Deus e toma a cruz para cada dia crucificar o seu eu com Cristo, para se cumprir Gálatas capítulo 2 versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Jesus só vai viver na nossa vida quando nós crucificamos os nossos próprios desejos. O discípulo de Cristo foi chamado para pregar o reino, segundo Mateus capítulo 10. O discípulo de Cristo, segundo João capítulo 15, foi chamado para produzir muitos frutos. E em João capítulo 13, fala que nós conhecemos o discípulo de Cristo quando ele ama ao próximo. Logo, só alcançaremos a libertação sendo discípulo de Cristo, permanecendo na palavra e crendo em Jesus Cristo. Mas para que conhecer a verdade? Em Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, a Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. E na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 6, fala que nós temos que conhecer a graça verdadeiramente, a graça de verdade. Nós, quando não conhecemos a graça de Jesus Cristo, somos destruídos, pois em João 10:10 fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas quando conhecemos a verdade, Jesus vem para nos dar vida, e vida em abundância. Precisamos conhecer a graça de Cristo para nós não sermos destruídos. A primeira verdade que liberta se encontra em João capítulo 14, versículo 6. Em João 14:6, a Bíblia fala: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira verdade que liberta chama-se Jesus de Nazaré. A primeira verdade que quer te libertar nesta manhã é Jesus de Nazaré. Ele nos liberta dos vícios, dos pecados, pecado de prostituição, pecado de impureza, lascívia, pecado de idolatria. Ele nos liberta de concupiscências da carne, concupiscências dos olhos. Ele nos tira da soberba da vida. A primeira verdade que nos liberta é Jesus de Nazaré. Jesus, ele nos liberta, pois na cruz do Calvário ele fez o maior de todos os sacrifícios. Ele foi humilhado, escarnecido, cuspido, açoitado e morto no Calvário, por amor a mim e por amor a você. Mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós sendo fracos, nós tendo pecado na nossa vida, mesmo assim, Jesus, por seu grande amor, ele morreu por mim e por você. Jesus, ele não morreu por causa de pessoas boas e justas, mas Jesus morreu por causa de pessoas pecadoras, para através deste sacrifício transformar as nossas vidas. A primeira verdade que liberta é Jesus de Nazaré. A segunda verdade que liberta se encontra em João 17:17. Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A segunda verdade que liberta é a palavra de Deus. Jesus, ele aparece em cada capítulo, em cada versículo da palavra de Deus, nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos 189 capítulos da Bíblia, nos 31.173 versículos, Jesus aparece na Bíblia Sagrada. Permita-me tirar 5 minutos para falar sobre o nome de Jesus em cada livro da Bíblia. Em Gênesis, ele aparece como descendente da mulher. Em Êxodo, ele aparece como cordeiro pascual. Em Levítico, ele aparece como um sacrifício expiatório. Em Números, ele aparece como a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele aparece como profeta. Em Josué, ele aparece como príncipe dos exércitos
exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o remidor divino. Em Samuel, ele é o rei esperado. Em Reis, ele é o rei prometido. Em Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, ele é o ensinador divino. Em Neemias, ele é o edificador. Em Esther, ele é a providência divina. Em Jó, ele é o nosso redentor, o redentor que vive. Em Salmos, o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, o pregador perfeito. Em Cantares de Salomão, o nosso amado. Em Isaías, o servo do Senhor. Em Jeremias, o Senhor dos exércitos. Em Lamentações de Jeremias, o consolador de Israel. Em Ezequiel, o Senhor reinará. Em Daniel, ele é o quarto homem. Em Oséias, ele é o esposo. Em Joel, ele é o juízo das nações. Em Amós, ele é o Deus de fogo. Em Abacuque, o nosso Salvador. Em Jonas, a salvação vem do Senhor. Em Miqueias, o ajudador de Israel. Em Naum, o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, o puro de olhos. Em Ageu, o que faz tremer os céus e a terra. Em Sofonias, o pastor de Israel. Em Zacarias, o renovo. Em Malaquias, o anjo do concerto. Entramos no Novo Testamento, no tempo da graça, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos purificou. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, o Rei prometido. Em Lucas, o Filho do Homem. Em João, o Filho de Deus. Em Atos, o Cristo ressurreto. Em Romanos, a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, ele é a imagem de Deus. Em Gálatas, o Cristo que nos liberta. Em Efésios, a cabeça da igreja. Em Filipenses, o viver. Em Colossenses, o homem perfeito. Em 1 e 2 Tessalonicenses, o Senhor que virá. Em Timóteo, a nossa esperança. Em 2 Timóteo, o nosso general. Em Tito, a nossa salvação. Em Filemão, o doador de bens. Em Hebreus, o sacerdote eterno. Em Tiago, o legislador. Em 1 Pedro, o nosso rei. Em 2 Pedro, o nosso Senhor. Em 1 João, o Cristo. Em 2 João, o Filho do Pai. Em 3 João, a verdade. Em Judas, o único dominador e Senhor. E para finalizar, no Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, aquele que deve virar. A primeira verdade que liberta é Jesus de Nazaré. A segunda verdade que liberta é a palavra de Deus. E a terceira verdade que liberta se encontra na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 6, parte B. O Espírito que testifica, o Espírito é a verdade. A terceira verdade que nos liberta é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, segundo João capítulo 16, ele nos testifica do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, pois o pecado faz separação entre o homem e Deus. Da justiça, pois Jesus Cristo subiu à cruz do Calvário para nos justificar com seu sangue. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado, e a igreja em breve será arrebatada para morar nos céus. As três verdades que libertam, elas se resumem em uma verdade: Jesus, a Bíblia e o Espírito Santo se resumem que Jesus Cristo é a única forma de nós entrarmos nos céus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7 que existem duas portas: a porta estreita, a porta apertada e estreita é o caminho, e a porta larga. A porta larga
com os seus próprios desejos, guiando a sua própria vida, sendo escravos do pecado, sendo escravos dos seus próprios desejos, mas a porta apertada e o caminho que é estreito são para aqueles que conheceram a verdade e foram libertos por esta verdade, aqueles que foram libertos por Jesus de Nazaré. Em João capítulo 8, versículo 36, fala que aqueles que conhecem o Filho verdadeiramente são livres. Se nesta manhã você conheceu verdadeiramente Jesus, e se você é livre, levante a tua mão e dê glória a Deus. Eu gostaria de finalizar apenas com uma passagem bíblica. 1 João capítulo 5, versículo 7 e 8. No versículo 7 está escrito: porque três são que testificam nos céus, o Pai, Palavra e o Espírito, e os três são um. Versículo 8 diz: porque três são que testificam na terra, Espírito, água e sangue, e os três concordam num. Quando fala que os três testificam no céu, o Pai, Deus Pai, Palavra, a palavra é Jesus. Em Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 12, nós encontramos Jesus Cristo assentado sobre o cavalo branco, com vestes brancas, na sua costa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua cabeça uma coroa com muitos diademas, na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, cabelos brancos como a lã da neve, olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzentes, e o seu nome é Palavra de Deus. Jesus é conhecido no céu como Palavra de Deus. Deus é conhecido no céu como Criador pelos anjos, mas Jesus é conhecido no céu como Palavra de Deus. A Bíblia fala que três são que testificam no céu: o Pai, Palavra e o Espírito, e os três são um. Logo, para nós alcançarmos a salvação, para com Deus Pai, para alcançarmos a paz, citado em Romanos capítulo 5, versículo 1, com Deus Pai, precisamos da palavra que é Jesus, e precisamos do Espírito Santo. E no versículo 8 fala: e três são que testificam na terra, o que testificam hoje de manhã na DIG: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito Santo, ele testifica no nosso coração que Jesus é o único e suficiente Salvador. A água, Mateus capítulo 3, versículo 11, fala que João Batista batizava para arrependimento. Aplicando isso, água fala de arrependimento. Para nós sermos salvos, precisamos ser confrontados pelo Espírito Santo e nos arrependermos dos nossos pecados. Terceiro, o sangue. Esse sangue é a nova aliança, o Novo Testamento, que foi derramado na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. E o versículo termina: e os três concordam num quê? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Num quê? Que Jesus nos transporta da morte para a vida. Num quê? Que só em Jesus Cristo nós alcançaremos a nova Jerusalém celestial. Agradeço a minha rica oportunidade. Irmãos, eu fiquei muito feliz agora de manhã, porque o Samuel chegou para mim e falou: Leandro, foi meu aniversário, eu queria um presente de Deus. Eu falei: sim, eu quero que Deus renove cada vez mais a unção dele na minha vida. Eu fico feliz, irmãos, porque tanta gente pede tanta coisa a Deus: carro, casa, dinheiro. Deus está caminhando com uma geração que busca primeiramente o Rei. Então, irmãos, estenda por gentileza as suas mãos para cá e vamos pedir que o Senhor guarde o Samuel, que o Senhor
a unção do teu Espírito Santo, como é desejo do coração dele, esteja sobre a vida do Samuel, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção agora, exaltando o nome de Jesus. O Samuel trouxe uma palavra falando sobre Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Se não fosse Jesus, não estaríamos aqui nesta manhã. Se não fosse Jesus, não teríamos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu gostaria de convidar para nesta canção, nós uma vez mais exaltarmos o nome de Jesus. Passamos isso para nós. Teu nome é maravilhoso.
estenda as suas mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, porque nesta manhã, Senhor, o Hugo está voltando a Ti. Recebe-o agora, Senhor. Perdoa-lhes os pecados, e que a partir deste instante, nada e ninguém venha tirá-lo da Tua presença. Nós oramos assim no nome de Jesus, e todos confirmam dizendo amém. Fique de frente para a igreja, cruzando as mãos, vamos dizer: querido irmão Hugo, bem-vindo à DIG em nome de Jesus. Juntos, querido irmão Hugo, bem-vindo à DIG em nome de Jesus. Por favor, irmão, acompanhe no leve lá para receber uma orientação, uma palavra de carinho. Como nós estamos, recebemos o nosso pastor Eliseu. Estou sem paletó, mas sou pastor Eliseu mesmo. Mas o senhor, amada igreja, aleluia, estávamos trazendo uma palestra para a juventude de Nova Jerusalém, foi muito bom. E eu cheguei aqui, olhei o relógio e falei: pessoal, eu estou almoçando. Aí disse: não terminou lá em cima, não. Aí que eu olhei o relógio, realmente está terminando. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todo o teu povo, desde agora e para sempre. Amém.